Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo José Milton, sou professor da Fantastic Info Treinamentos. Neste vídeo nós vamos esclarecer algumas dúvidas, né? Uma dúvida que surgiu referente a um vídeo anterior, né? Que nós ensinamos aqui no Word, né? Em uma de nossas dicas ensinando a utilizar mala direta. Surgiram algumas dúvidas de como personalizar alguns campos, né, na nossa mala direta. Porque às vezes a gente insere, né, como a gente ensinou no vídeo anterior, a gente insere os dados a partir de uma base, por exemplo, que está em Excel. E aí quando a gente insere essas informações aqui na nossa carta, na nossa mala direta, às vezes ele perde o formato. Por exemplo, campos de valores de moeda, campo de porcentagem, até mesmo campos de data, você perde o formato. E aí, como ele perde o formato, na hora de imprimir a carta, não sai o que você precisava. Então, como é que a gente configura isso? Então, nós vamos estar mostrando isso neste vídeo, ok? Eu vou estar mostrando para vocês. Mas antes de a gente continuar, pedir por gentileza, né? Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Deem um like aí, curtam o nosso vídeo, compartilhem ele, nos ajudem a continuar criando esses conteúdos. E se tiver alguma dúvida, deixa no comentário para nós, se tiver alguma sugestão, que aí nós vamos gravando esses vídeos e vamos preparando as aulas aí à medida do possível, ok? Então vamos lá à nossa aula. Então, ó, eu tenho aqui, né, uma carta modelo, né, tem até uma loja fictícia, né, o nosso Magazine Zine, né? Então, nossa loja fictícia é uma carta onde eu vou estar colocando aqui o nome do cliente, né? A gente vai fazer uma carta dando alguns benefícios para o cliente, né? Então ele vai ter direito a algum benefício. Então a gente vai parabenizar ele. Então eu vou querer que tenha o nome dele. E aí ele vai ter dois benefícios, né? Que ele vai poder escolher. Ele vai poder escolher um desconto em valor, em percentual. Então a gente vai ter aqui, ó, o percentual de desconto que ele vai ganhar. A validade, né, o prazo, quando que ele vai poder, até quando ele vai poder resgatar, e vai ter um vale compra, né, com o valor em reais e também a validade, ok? E aí assim, essa carta eu deixei aqui marcado de amarelo os locais onde a gente vai colocar os campos, só para vocês poderem entender. Lembrando que o foco dessa aula não vai ser trabalhar tanto a mala direta, porque isso a gente tem um outro vídeo, eu vou até deixar no finalzinho depois, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar a descrição dessa nossa aula anterior sobre mala direta. Aí vocês podem clicar para assistir ela, que lá vai estar mais detalhado, e aí depois ver essa que é a parte de configuração, ok? Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou conectar a minha carta aqui, à minha base de dados. Eu vou começar a minha mala direta. Então eu vou vir aqui, ó, em correspondências, iniciar mala direta. E eu vou fazer uma carta modelo, tá? Carta. Vou pedir a opção de carta, ó lá. Então, carta modelo. Vou selecionar agora os destinatários. Aqui é onde eu vou fazer a seleção da minha base de dados que eu vou usar. Tudo bem? Então eu vou selecionar essa base aqui. Então, ó, só para vocês entenderem, eu vou abrir aqui o meu Excel. Deixa eu abrir o meu Excel. E eu vou abrir a base de dados para vocês verem ela, tá? Então eu vou vir aqui. Abrir. Deixa eu pegar minha pastinha. Procurar. E aí eu vou lá, ó. Curso de informática, mala direta, cadastro. Eu vou mostrar a base que eu vou usar para vocês entenderem, ó. Então aqui eu tenho a minha base de dados com as informações. O nome do cliente, a data de nascimento, o CEP, o endereço, e-mail. E aí eu tenho, ó, o bônus, que eu vou dar em reais, tá vendo? Ó, R$200, 300. O percentual de desconto que ele pode ter. E a validade, até quando que ele vai ter que resgatar, que ele pode resgatar esse benefício. Então veja que aqui eu tenho duas colunas de data, né? Tem as colunas de data, coluna com valor em moeda, coluna com valor em porcentagem e tenho também textos. Essa base, ela tá aqui no Excel. Então isso aqui, ó, tá formatado no Excel, ó, tá formatado em reais, em porcentagem, e as datas também estão formatadas, né? Isso, ok, aqui no Excel a minha tabela, o meu cadastro tá certo. Vou fechar o cadastro, não vou salvar aqui. E aí agora na minha carta eu vou precisar pegar aquelas informações daquela planilha de Excel para jogar aqui dentro da minha carta no Word, tudo bem? Então eu vou vir aqui, ó, em selecionar destinatários, usar uma lista existente, porque eu já tenho a lista, que é aquela do cadastro.
Então, ó, usar lista. Vou localizar essa lista, então a minha tá lá em documentos, curso de informática, mala direta. Então, ó, cadastro, tá aqui, ó. Vou pegar o arquivo de cadastro, abrir. Ele vai perguntar qual planilha eu quero usar, nesse caso só tem uma, que é a planilha do cadastro mesmo. Dou um OK. Pronto, ele conectou as informações. Como é que eu sei que ele conectou? Se eu vier aqui no botão de inserir campo, ó, eu já estou com os campos disponíveis lá da minha tabela de cadastro para usar aqui. Então, ó, a primeira coisa, eu vou apagar aqui onde está o nome, né? Que eu parabenizei ele, ó. Eu vou apagar e vou colocar o nome da pessoa. Parabéns! Aí eu venho aqui no inserir e o nome, ó. Coloquei o nome da pessoa que foi contemplada, né? Então, coloquei o nome. Por enquanto eu vou inserir só os campos, tá? E aí depois a gente arruma. Vou apagar aqui o desconto também, ó. Vou lá no inserir, né? Então, inserir. E eu vou colocar aqui o desconto, ó. O campo desconto. Ó lá, ficou. Validade, a mesma coisa. Vou apagar aqui. Vou lá no inserir campo de mesclagem. E vou colocar a validade. Tá? E aí aqui embaixo, bônus. Eu vou apagar aqui o bônus. Vou lá no inserir. E vou pôr o campo de mesclagem, ó, que aí é o meu bônus. E aqui a validade também. Veja que eu estou só inserindo os campos no local que eu preciso, tá? Então, ó, coloquei o bônus. Ah, não, perdão, aqui não é o bônus, né? É a validade. E aí eu estou colocando o que eu quero. Lembrando, a carta você monta ela da maneira que você quer, tudo bem? Olha lá, montei ela aqui, inseri as informações que eu preciso na minha carta modelo, né? E agora eu preciso ver os dados. Como é que a gente visualiza para ver se a carta está certa? Antes de mandar imprimir ou antes de mandar gerar ela. Eu venho aqui, ó, visualizar resultados. Eu quero ver como é que está. Então, visualizar resultados. Olha lá, o nome ficou, ó, parabéns Manuel Silva, tá vendo? Ó, já deu certo. E aqui ele trouxe, né, a carta. Aí o desconto, ó. O desconto que era para ser em porcentagem, ó, já deu errado. A validade, ele trouxe a validade, mas olha como que ele trouxe. 3/24/2021. Ele trouxe aqui o campo data, ó, ele trouxe já errado, porque ele trouxe primeiro o mês, depois o dia. E aí nós vamos ter que arrumar isso, que é um dos problemas que foram relatados e que surgiu a dúvida, né, com relação à aula anterior, ao vídeo anterior sobre mala direta. O valor aqui que a gente tinha, ó, do bônus, né, ó, o bônus que era R$200, observe que ele pôs só 200, ele não colocou o símbolo de moeda e o cifrão e as vírgulas, né? Ah, mas lá no Excel não estava formatado? Então, essas informações aqui no Excel, elas estavam formatadas lá para o Excel, mas quando a gente traz ela para dentro do Word, ele perde essa formatação, porque aí ele insere os valores reais que eu tenho na célula e não os valores formatados, ou seja, os valores visuais. Mas aí como é que a gente arruma isso, né? Vamos começar arrumando a data. Então, ó, eu vou tirar aqui por enquanto, ó. Se eu também vier aqui do lado, ó, na setinha, eu vou passando, tá vendo, ó, as informações. Vocês podem ver que continua com o mesmo problema, ó lá. Não foi corrigido, né? Para todos os registros ele dá errado. Então, ó, eu vou tirar esse visualizar aqui por enquanto, tá? Tirei. E aí, como é que eu corrijo? Vamos começar pela data. Então, eu vou pegar aqui a validade, ó. Eu vou clicar nela com o botão direito sobre a validade e eu vou pedir essa opção aqui, ó, alterar códigos de campo. Eu vou alterar o código do campo. Então, ó, alterar código de campo. Observe que ele marca aqui, merge field, validade, tá vendo? Ele colocou esse código. Dentro desse campo, dessa chave, tá vendo que está escrito validade? Aqui, né, depois da palavra validade, eu vou colocar uma contrabarra. Então, ó, barra, né, inclinada para esquerda. E aí eu vou digitar o código, ou seja, o formato que eu quero para essa data de validade. Então eu vou colocar assim, arroba, isso é padrão, vocês têm que digitar dessa forma, tá? Espaço, e aí eu coloco o formato que eu quero. DD, 2 Ds minúsculos, se eu quiser que apareça assim, dia 01, 02, 03, 04. Barra, ou aí eu ponho uma barra, posso pôr um traço, um ponto, aí o símbolo que você quer, eu vou pôr a barra. Barra, 2 M's maiúsculos, os M's tem que ser maiúsculos. 2 M's ele vai colocar assim, mês 01, mês 02, mês 03. Se pôr um M só, vai ficar mês 1, mês 2, mês 3.
E se for 3, ele vai escrever abreviado. 4 M's ele escreve por extenso. Eu vou deixar assim, só 2 M's. Barra 4 Ys, eu vou usar no meu. 4Y para ele mostrar, por exemplo, 2021, 2020. Se eu colocar 2Y, ele mostra só 21, 20, 22, ele mostra só o ano com 2 dígitos. Terminou de digitar, então eu coloquei aqui, barra, arroba, espaço, dd, barra, mm, os M's com a letra maiúscula, o resto minúsculo, e os meses. Venho aqui com o botão direito, depois de terminar de digitar, atualizar campo. Ele voltou para cá, ó. Tá vendo? Voltou. Se eu pedir para visualizar, olha só, agora ficou certo, olha lá, 24 de 03 de 2021, então 24 de março de 2021. Então funcionou, tá vendo? Ele já arrumou o campo de data, né? Então eu vou voltar aqui, ó, vou no campo da validade aqui de baixo, vou fazer a mesma coisa. Botão direito, alterar códigos de campo e aqui dentro eu vou digitar. Então, contra barra, né? Para a esquerda, olha lá, contra barra, arroba, espaço, dd, barra, ó, 2 M's maiúsculos, barra, y, 4 Ys, olha lá. Terminei de digitar o formato, botão direito, atualizar campo. Quando eu visualizar, o meu campo ele já está formatado, tudo bem? Olha lá. Isso para todos os campos de data que eu estiver usando. Se fosse a data de nascimento, data de pagamento, qualquer data que eu tiver um campo, eu posso formatar dessa maneira, ok? Agora, vamos fazer aqui o vale compra, ó. Vamos fazer o vale compra. Então, nós vamos formatar o vale compra, tá? Então, eu vou tirar e vou fazer o meu bônus, ó. Botão direito no bônus, alterar código de campo. Olha lá. A mesma coisa, ele abriu aqui o campo, né, com o bônus. Vou colocar a contrabarra. Opa, saiu fora aqui. Vou colocar a minha contrabarra, né, ó, espaço, a contrabarra. E aí agora, nesse daqui, nós vamos usar o sustenido para número. A arroba, nós usamos arroba para data, para texto. Para número, a gente usa o sustenido, tá? Para ele entender que é número. Vou dar um espaço. E agora eu vou abrir aspas e dentro das aspas eu vou colocar o formato que eu quero. Então, por exemplo, eu quero o formato em reais. Então eu vou pôr o R cifrão, né? Espaço. Aí por padrão a gente põe sustenido, porque não é obrigatório esse, ponto. 2 sustenidos, 0,00. Isso é para o número, para o valor positivo. Então, se o valor que vai aparecer ali, o número, for positivo, eu coloco esse formato aí, tudo bem? Que aí é o positivo. Por que eu coloquei os sustenidos aqui, ó? Porque quando a gente trabalha na casa dos milhares, esses valores, eles não são obrigatórios, não precisa ter dígitos. É só a partir daqui, porque se tiver 50 centavos, aí ele põe 0,50, tá? Então esse é o formato. Aí, ponto e vírgula, agora eu vou fazer o formato negativo. Então, por padrão, né? Na regra contábil, valor em reais, que tem o símbolo de reais negativo, a gente costuma pôr entre parênteses. Então, ó, vou abrir o parênteses, R cifrão, aí eu faço sustenido, ponto, sustenido, sustenido, 0,00, né? Fecho o parênteses e fecho minha aspa, ó. Então eu tenho, deixa eu só fazer um ajustezinho aqui para ficar melhor da gente visualizar, né, ó. Então o que que eu tenho aqui? Eu tenho o valor aqui positivo, o formato positivo e o formato negativo para o valor. Então, se o número for negativo, ele vai ficar entre parênteses. Se for positivo, ele usa o de fora. Terminou? Botão direito, atualizar campo. Olha lá. Quando eu visualizar os resultados, olha lá, eu já tenho o meu valor. E se aí eu for passando, ó, olha lá, 300, 200, 400, 150, 120, tá vendo, ó? 560, e aí ele fez o formato normalmente, tá vendo? Então ele aceitou a formatação para campos de moeda, tudo bem? Aí agora, eu vou fazer o desconto, a mesma coisa. Por que eu deixei ele por último? Porque esse vai ter um detalhezinho a mais que a gente vai precisar fazer no desconto, tá? Quando eu visualizo aqui o meu desconto, ó, ele tá vindo assim, 0,20, ele tá vindo em decimal esse desconto, tá?
Então eu vou pegar ele aqui, ó, botão direito, atualizar campo de valor. E aí eu vou vir aqui e vou colocar o meu formato para número, né, para porcentagem. Vamos ver como vai ficar. Então eu vou colocar contra barra, vou colocar o sustenido, que é para número, né, ou hashtag, espaço. Aí abro aspas e aí eu coloco o formato que eu quero para o meu percentual. Então seria assim, 0,00, porque eu quero 2 casas decimais, %, e fecho minha aspa. Seria isso, ó. Então, entre aspas, eu coloquei o formato que eu preciso, né? Vou vir aqui e vou atualizar. Botão direito, atualizar campo e vou visualizar. Opa, temos um probleminha, ó. Ele formatou, tá vendo, ó? Mas aí ele formatou de que maneira? 0,20%, mas não é 0,20% que eu tenho lá, é 20%. Então o que eu tenho que fazer? Ou eu tenho que arrumar lá na tabela, que aí lá no Excel eu não vou mexer porque já está cadastrado, ou eu vou ter que arrumar aqui, porque era para ser 20% e não 0,20%. Porque o que ele fez? Ele pegou o número decimal que tinha aqui e só colocou o sinal de porcento. Ele não fez o cálculo, né, para converter o decimal para porcentagem. Então eu vou arrumar isso. De que maneira? Vou clicar com o botão direito, né? Se fosse só para pôr o sinal, é do jeito que a gente fez. Mas aí eu não posso, eu tenho que converter. Porque aquele 0,20 é 20%. Então botão direito, alterar campo. Opa, botão direito, alternar, né? Alternar código de campo. E aí a gente vai ter que fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou ter que fazer uma fórmula. Só que para fazer a fórmula aqui dentro, né? Deixa eu apagar esse que eu tinha colocado, né? Ó, esse formato que eu coloquei. Ó, eu vou apagar ele. Vou deixar assim só, do jeito que estava original. O que, que eu vou fazer? Para fazer uma fórmula aqui dentro nesse campo, porque eu vou ter que pegar o valor que eu tenho, multiplicar ele por 100 para depois eu formatar. Então, ó, eu vou selecionar aqui o campo, ó, selecionei o campo. E aí, para a gente poder digitar uma fórmula, a gente vai fazer o seguinte: segura a tecla Ctrl pressionada e aperta o F9 uma vez. Olha lá, F9. Porque tá vendo que ele colocou outra chave? Então eu fiz o quê? É como se eu tivesse pego esse campo e colocado ele dentro de outro campo. Aí aqui no começo, ó, onde o cursor ficou piscando, eu vou fazer assim, igual, como se fosse no Excel, né, uma fórmula lá, igual o quê? Esse campo que eu acabei de fazer, né, eu vou fazer ele aqui, vezes 100. Porque aí aquele meu 0,20, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o 0,20 e vai multiplicar por 100, vai dar 20%. Aí sim, eu dou um espaço e coloco o meu formato, ó, barra, aí eu abro aspas, sustenido, né, para número, espaço, aí eu abro aspas e coloco 0,00% e fecho minha aspas, ó. Terminei? Então eu venho aqui com o botão direito e peço para ele atualizar campo. Atualizar campo. Pronto, olha lá, 20%, olha lá. Aí sim ele mostrou o valor que eu queria, tá? Então, sempre que acontecer isso, lembra, eu quero fazer o cálculo. Então eu tenho que pegar o campo, né? Vou inserir ele aqui embaixo, ó. Cadê? Deixa eu inserir ele aqui no lugar, no finalzinho aqui, ó. Vou inserir ele aqui no final, só pra gente fazer de novo, ó. Inserir campo, desconto, né? Olha lá, aí eu venho com o botão direito, né? E alternar código de campo. Aí o que eu fiz? Seleciona quando você vai fazer fórmulas, né? Se você quiser fazer algum cálculo com esse campo, seleciona o campo, Ctrl F9, aí você coloca o igual. E no final, você coloca a fórmula. Então, por exemplo, esse vezes 100, né? Que foi o que eu fiz. E aí você põe o formato que você quer, né? Ó, sustenido, barra sustenido. E entre aspas o formato. 0,00%. Fechei a aspa. Terminou? Aí botão direito, né? Atualizar campo. Olha lá. Aí ele mostra já o valor para nós. Tudo bem? Então, toda vez, isso aí eu posso fazer com qualquer campo numérico. Se eu fizesse uma divisão, por exemplo, o bônus que eu coloquei aqui, eu queria ele dividido. Então eu poderia fazer a mesma coisa, tá? Alternar campo, ó, eu venho aqui, ó,
botão direito, alternar código do campo, ó. Aí eu teria que apagar esse formato, aí eu selecionaria o campo, Ctrl F9, e aí faria o igual, o campo e a fórmula que eu quisesse, tudo bem? Isso se fosse necessário, ok? Então vejam que aqui a gente já acabou, ó, de fazer as formatações, ó, da mesma maneira. E aí só uma dica, aqui não foi o caso, né, nesse nosso exemplo, porque a gente fez aqui com a data, né? Então deixa eu pegar aqui, e a gente fez com data, então não teve a questão aqui. Mas atualizar, alternar código do campo, se por acaso esse campo aqui fosse hora, aí aqui no formato, se fosse uma hora, a gente digitaria barra, arroba, e aí você faria para horas, a gente coloca 2Hs maiúsculos, 2 pontos mm minúsculo, tá? Isso se fosse formato de hora. Então, se você tem um campo de hora que vai formatar aqui dentro da mala direta, são os 2Hs maiúsculos, 2 pontos mm. Sempre ali, barra, arroba, e aí o campo que você precisa, tudo bem? Isso para horas, né? Que a gente não teve nenhum campo com hora aqui para esse exemplo, tudo bem? Então, fizemos aqui a nossa mala direta. E aí depois que feito isso, né, ó, você tem as cartas já com as informações formatadas da maneira correta, e aí você pode enviar essa mala direta ou vir aqui, né, no concluir e mesclar, e aí eu posso editar individualmente, que aí ele vai gerar um arquivo com várias páginas, uma página para cada carta, ou eu posso mandar imprimir, que aí eu peço para imprimir documentos, falo se eu quero imprimir todos, só o atual, ou se eu quero já imprimir intervalos, quero do 1 ao 2, né, como que eu quero estar fazendo essa impressão, tudo bem? Então, ó, vou cancelar aqui, tudo bem? Então, essa foi aí o esclarecimento. Espero que tenha ajudado aí, né, na hora de personalizar e formatar os campos, né, da mala direta, quando a gente puxa de uma base e ele perde, ok? E aí, quaisquer outras dúvidas, vocês podem deixar aí no comentário, enviem para nós, né, que aí nós vamos estar esclarecendo, ok? Agradeço aí, né, todos aí que tenham acompanhado aí o nosso canal, que estão assistindo nossos vídeos, né? Pedir mais uma vez aí, se possível, compartilhem, curtam, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, nos ajudem aí a continuar a criar esses conteúdos, né, e a deixar essas dicas aí para vocês, tudo bem? Então, muito obrigado, valeu e até a próxima!